A vida do rei Davi é uma jornada rica em histórias de coragem, fé, amizade e devoção a Deus. Ele foi uma pessoa que atuou em muitas áreas: pastor de ovelhas, músico, guerreiro, rei e um homem segundo o coração de Deus. Davi enfrentou urso e leão, derrotou gigantes, formou alianças inquebráveis e mostrou uma intimidade com Deus que poucos alcançaram. Neste vídeo, mergulharemos profundamente em sua história, explorando partes importantes de sua vida e aprendendo lições que transformam nossa caminhada. Então prepare-se para aprender lições extraordinárias sobre a vida do rei Davi. Capítulo 1. Belém, linhagem e a formação de Davi. Belém, a cidade natal de Davi, significa Casa do Pão. Apesar de ser uma vila pequena e aparentemente insignificante, desempenhou um papel crucial na história de Israel. Davi nasceu em uma família simples, como o caçula de 8 irmãos. Sua linhagem remonta a Judá e inclui figuras como Boaz e Rute, destacando a graça de Deus ao usar pessoas comuns para realizar planos grandiosos. Desde cedo, Davi demonstrou coragem e fé ao proteger as ovelhas de sua família. Ele enfrentou ursos e leões com confiança, sabendo que Deus estava ao seu lado. Quando contou ao rei Saul sobre suas experiências, declarou com convicção: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Lições práticas. 1. Deus usa os momentos de anonimato para moldar nosso caráter e nossa confiança nele. Segundo, as batalhas que enfrentamos hoje nos preparam para desafios maiores no futuro. Capítulo 2. O jovem ungido e o músico da corte. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o futuro rei de Israel, Davi não foi a escolha óbvia aos olhos humanos. Deus, porém, enxergava o coração de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas em vez de subir ao trono, continuou cuidando das ovelhas. Pouco depois, Davi foi chamado à corte de Saul para tocar harpa, pois o rei sofria de tormentos espirituais. Um dos servos do rei descreveu Davi como um filho de Jessé, que sabe tocar harpa. Ele é forte, corajoso, homem de guerra, prudente em palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. 1 Samuel 16:18. Lições práticas. 1. A fidelidade nas pequenas tarefas nos prepara para maiores responsabilidades. 2. Ter boas qualidades e a presença de Deus é o que nos destaca em qualquer lugar. Capítulo 3. A batalha com Golias. Fé que transforma nações. A batalha com Golias foi um divisor de águas para Israel. Por 40 dias, o gigante filisteu desafiou o exército israelita, zombando do Deus de Israel. Nenhum soldado teve coragem de enfrentá-lo. Quando Davi chegou ao acampamento, enviado por seu pai para levar provisões aos irmãos, ficou indignado com o desrespeito de Golias. Ele se voluntariou para a batalha, dizendo: "Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo?" 1 Samuel 17:26. Davi recusou a armadura de Saul, dizendo que sua confiança estava no Senhor. Ele derrotou Golias com uma única pedra, declarando que a vitória pertencia a Deus. Essa vitória trouxe esperança para Israel e mostrou que a fé em Deus pode derrubar qualquer gigante. Lições práticas. 1. Nossas maiores batalhas não são vencidas com força humana, mas com fé e confiança em Deus. 2. Quando damos passos de fé, podemos inspirar os outros a fazer o mesmo. Capítulo 4. Amizade verdadeira. Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, o filho de Saul, formaram uma das amizades mais belas da Bíblia. Apesar de Jonatas ser o herdeiro legítimo ao trono, ele reconheceu o chamado de Deus na vida de Davi e o apoiou incondicionalmente. A alma de Jonatas se apegou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma.
1 Samuel 18, 1. Jonatas protegeu Davi da ira de Saul, arriscando sua própria vida. Essa amizade nos ensina sobre lealdade, altruísmo e apoio mútuo em momentos de dificuldade. Lições práticas. 1. Bons amigos são um presente de Deus e podem nos ajudar a cumprir nosso propósito. 2. Devemos valorizar relacionamentos que nos aproximam de Deus e de nossa missão. Capítulo 5. Consultando ao Senhor. A sabedoria de Davi. Um dos maiores diferenciais de Davi era sua dependência de Deus. Ele frequentemente consultava ao Senhor antes de tomar decisões importantes. Um exemplo marcante foi quando os amalequitas invadiram Ziclag, queimaram a cidade e levaram cativas as famílias dos guerreiros de Davi, incluindo suas esposas. Davi chorou amargamente, mas não agiu por impulso. Ele consultou ao Senhor perguntando: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. 1 Samuel 38. Deus respondeu que ele deveria ir e que recuperaria tudo. Com a orientação divina, Davi resgatou sua família e seus bens. Lições práticas. 1. Antes de agir, devemos buscar a direção de Deus. 2. A confiança em Deus nos dá força para enfrentar crises e recuperar o que foi perdido. Capítulo 6. O desejo de construir uma casa para Deus. Davi tinha um amor profundo por Deus. Ele desejava construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença divina. Embora Deus tenha recusado seu pedido, dizendo que seu filho Salomão seria o responsável pela construção, ele prometeu estabelecer um reino eterno através da linhagem de Davi. Lições práticas. 1. O desejo de agradar a Deus é algo que devemos cultivar diariamente. 2. Mesmo quando Deus diz não, ele sempre tem um plano maior e melhor. Capítulo 7. Davi, o salmista. Davi escreveu muitos salmos que continuam a ser lidos e cantados até hoje. Alguns dos mais conhecidos incluem Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Escrito durante seu tempo como pastor, reflete sua confiança em Deus. Salmo 51. Cria em mim um coração puro. Um clamor de arrependimento após seu pecado com Batseba. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Escrito após escapar de Aques, rei de Gate. Lições práticas. 1. Podemos louvar a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou difíceis. 2. A música e a oração são poderosas ferramentas para nos conectar com Deus. Por fim, a vida de Davi nos ensina sobre coragem, amizade, arrependimento e intimidade com Deus. Sua história prova que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Se esta mensagem abençoou você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser inspirado. Que Deus te abençoe.